Olá, amores! Antes de começarmos essa história emocionante que vai fazer seu coração bater mais forte, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma história apaixonante. Deixe seu like se você ama romances intensos e impossíveis. Agora, prepare-se para uma jornada de amor, salvação e destinos entrelaçado. A chuva caía implacável naquela estrada de terra batida, transformando o mundo em cinza e lama. Thomas dirigia sua caminhonete através da tempestade quando seus faróis iluminaram algo que fez seu coração parar. Um carro capotado, fumegante, com uma silhueta imóvel dentro. Ele não sabia naquele momento, mas ao descer para salvar aquela desconhecida de olhos verdes e vestido ensanguentado, estava selando seu próprio destino. Porque alguns encontros não são acidentais. Alguns encontros mudam tudo. E quando ela abriu os olhos pela primeira vez e sussurrou obrigada, Thomas McAllister, o fazendeiro mais solitário do condado, sentiu algo que não sentia há 20 anos. O coração bater por outra pessoa. Esta é a história de como um homem de 48 anos, endurecido pela vida e pela perda, encontrou seu maior amor ao salvar uma jovem de 27 anos que estava fugindo do próprio passado. Uma história de salvação, paixão proibida e um amor que desafiaria todas as regras. A fazenda McAllister sempre pareceu maior nas noites de tempestade. Thomas estava na varanda, observando os relâmpagos rasgarem o céu do Texas como cicatrizes luminosas, quando decidiu ir até a cidade buscar os suprimentos que havia esquecido. Aos 48 anos, ele vivia sozinho naqueles 500 acres de terra há quase 2 décadas, desde que sua esposa Margaret morrera em um acidente há 20 anos. Desde então, a solidão havia se tornado sua única companheira fiel. Dirigindo pela estrada rural que cortava suas terras, Thomas pensava em como seria passar mais uma semana sem ver alma viva. Ele gostava assim. Ou pelo menos era o que dizia a si mesmo cada manhã ao acordar em uma cama vazia, cada noite ao jantar sozinho, cada domingo sem ter com quem compartilhar o pôr do sol alaranjado sobre os campos de trigo. Então ele viu, no meio da estrada, onde a curva se tornava traiçoeira pela chuva, um sedã prata estava capotado contra uma árvore centenária. A fumaça que saía do capô amassado misturava-se com a chuva torrencial, criando uma névoa fantasmagórica. Thomas pisou no freio com força, fazendo sua caminhonete derrapar na lama. Meu Deus! Murmurou, já descendo do veículo. Seus botas afundaram na lama enquanto corria em direção ao acidente. O coração, que há tantos anos batia no mesmo ritmo monótono, agora disparava em seu peito. Através do vidro quebrado do motorista, ele viu uma mulher desacordada, o rosto pálido contrastando com o sangue que escorria de um corte na testa. Ei! Ei, você consegue me ouvir? Gritou Thomas, lutando para abrir a porta amassada. Com a força acumulada de anos trabalhando nos campos, ele conseguiu arrancar a porta de suas dobradiças retorcidas. A mulher estava presa pelo cinto de segurança, o corpo inerte em um ângulo estranho. Thomas verificou sua pulsação com dedos trêmulos. Estava fraca, mas estava lá. Cuidadosamente, ele cortou o cinto com a faca que sempre carregava e a tirou do veículo destruído. Quando a pegou nos braços, foi atingido por um perfume delicado de jasmim que sobrevivia mesmo através da fumaça e da chuva. Ela era jovem, talvez metade de sua idade, com cabelos castanhos escuros que grudavam em seu rosto molhado. Usava um vestido azul claro, agora rasgado e manchado de sangue. Thomas a carregou até sua caminhonete, protegendo-a da chuva com seu próprio corpo. Deitou-a cuidadosamente no banco traseiro, tirando seu casaco para cobri-la. Aguenta firme, sussurrou, embora ela não pudesse ouvi-lo. Vou te tirar daqui. Ele considerou levá-la ao hospital da cidade, a 40 minutos dali em estradas agora perigosas pela tempestade. Mas algo em seu instinto de fazendeiro, acostumado a tomar decisões rápidas sobre vida e morte, disse-lhe que ela precisava de cuidados imediatos. Sua fazenda ficava a apenas 10 minutos, e ele tinha suprimentos médicos suficientes. Anos cuidando de animais feridos o haviam ensinado muito sobre primeiros socorros. Durante o trajeto de volta,
Ele olhava pelo retrovisor a cada poucos segundos, verificando se ela ainda respirava. Não morra, ele se pegou sussurrando. Por favor, não morra. Quando finalmente chegou à fazenda, Thomas a carregou para dentro de casa e a deitou no sofá da sala, aquele que ninguém usava há anos. Acendeu todas as lâmpadas, pegou sua caixa de primeiros socorros e começou a limpar cuidadosamente o ferimento em sua testa. Ela era bonita, percebeu ele enquanto trabalhava. Mesmo machucada e inconsciente, havia algo delicado e forte ao mesmo tempo em suas feições. Ela tinha lábios cheios, cílios longos que repousavam como leques sobre suas bochechas pálidas, e uma mandíbula decidida que sugeria determinação. Thomas estava terminando de enfaixar sua cabeça quando ela gemeu baixinho. Seus olhos se moveram sob as pálpebras fechadas. Ei, ele disse suavemente, inclinando-se sobre ela. Você está segura agora. Você sofreu um acidente, mas está segura. Os olhos dela se abriram lentamente, e Thomas sentiu o ar escapar de seus pulmões. Eram verdes. Verde esmeralda, profundos como lagos de montanha, e naquele momento estavam cheios de confusão e medo. Você tá Ela segura sussurrou, agora. Você sofreu a um voz acidente, mas rouca. tá segura. Encontrei você na estrada, seu carro capotou. Ela tentou se sentar, mas gemeu de dor, levando a mão às costelas. Calma, Thomas colocou uma mão gentil em seu ombro. Você pode ter Preciso quebrado levá-la ao algumas hospital. costelas. Não, por favor, não. Eu não posso ir ao... Você está machucada, precisa de um médico. A palavra saiu com uma urgência que o surpreendeu. Os olhos dela se arregalaram em pânico. Thomas franziu a testa. Eu vou ficar bem, ela insistiu, e ele viu lágrimas se formarem em seus olhos. Por favor, apenas me deixe ficar aqui por uma noite. Amanhã eu vou embora. Prometo. Havia algo em seu desespero que tocou Thomas profundamente. Ele reconheceu naqueles olhos algo que via no espelho todas as manhãs. Medo, dor, o peso de um passado que dói demais para encarar. Tudo bem, ele disse finalmente. Você pode ficar. Mas se eu achar que você está pior, vou levá-la ao hospital mesmo que tenha que te carregar gritando. Entendido, ela assentiu, e uma única lágrima escorreu por sua bochecha. Como você se chama? Perguntou Thomas. Houve uma pausa. Por um momento, ele pensou que ela não fosse responder. Helena, ela disse finalmente. Meu nome é Helena. Bem, Helena. Thomas se levantou, sentindo seus joelhos protestarem. Ele não era mais jovem. Vou preparar um pouco de chá e ver se tenho roupas limpas para você. Aquele vestido precisa sair. Ele foi até a cozinha, suas mãos tremendo levemente enquanto enchia a chaleira. O que diabos estava fazendo? Abrigando uma estranha que claramente estava fugindo de algo? Ele olhou pela janela para a tempestade lá fora e suspirou. Não era como se pudesse jogá-la de volta na estrada. Quando voltou com o chá e uma de suas camisas de flanela limpas, Helena estava lutando para se sentar. Ele a ajudou, notando como ela estremeceu ao tocar suas costelas. Vou virar de costas, disse ele, entregando-lhe a camisa. Você consegue trocar sozinha? Acho que sim. Thomas virou-se, olhando fixamente para a parede enquanto ouvia o farfalhar do tecido atrás dele. Ele tentou não pensar em como ela se parecia, mas sua imaginação traía sua vontade. Pronto, ela disse após alguns minutos. Quando ele se virou, Helena estava envolta em sua camisa de flanela vermelha, que era grande demais e a fazia parecer ainda menor e mais vulnerável. Seu vestido azul rasgado estava em uma pilha no chão, manchado de sangue e lama. Obrigada, ela disse baixinho, segurando a xícara de chá com ambas as mãos como se fosse uma tábua de salvação. Perguntou Thomas, sentando-se na cadeira de frente para o sofá. E para onde estava indo? Foi tudo o que ela disse. Pra longe. Thomas estudou seu rosto. Ela não ia contar, e ele não podia culpá-la. Ele era um estranho. Afinal, está bem, disse ele. Você não precisa me contar nada. Mas se estiver em perigo, preciso saber. Estou correndo algum risco ao te abrigar aqui. Helena o olhou nos olhos pela primeira vez, realmente o olhou. Thomas sentiu algo estranho acontecer em seu peito,
uma espécie de reconhecimento, como se duas almas feridas tivessem se encontrado na escuridão. Não, ela disse. Você não está em perigo. Eu só precisava sair de onde estava. E precisava que ninguém soubesse onde eu estava. Havia tanta dor em sua voz que Thomas sentiu seu coração se contrair. Ele assentiu. Tudo bem. Você pode ficar o tempo que precisar. As palavras saíram de sua boca antes que seu cérebro pudesse processá-las. O tempo que precisar? Ele mal conhecia essa mulher. Mas enquanto olhava para ela, pequena e machucada em seu sofá, usando sua camisa, Thomas percebeu que algo havia mudado no momento em que a viu naquele carro capotado. Algo havia despertado nele depois de 20 anos de sono. E ele ainda não sabia se isso era uma bênção ou uma maldição. Thomas acordou com o pescoço doendo. Havia passado a noite na poltrona, incapaz de deixar Helena sozinha caso ela precisasse de ajuda. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas, suave e dourada, tão diferente da tempestade violenta da noite anterior. Ele olhou para o sofá. Helena dormia profundamente, os cabelos castanhos espalhados pelo travesseiro que ele havia trazido para ela durante a noite. Na luz do dia, ele podia ver melhor seu rosto, as sardas leves sobre o nariz, as sobrancelhas escuras e arqueadas, os lábios entreabertos em um suspiro de sono. Ela parecia ainda mais jovem do que ele havia pensado inicialmente. Culpa pesou em seu peito. Ela tinha idade para ser sua filha. O que estava fazendo, abrigando-a aqui? O que as pessoas pensariam se soubessem? Mas então Helena gemeu baixinho, levando a mão às costelas mesmo dormindo, e toda a culpa se dissolveu em algo mais simples: compaixão. Ela estava machucada. Estava assustada. E ele a havia salvado. Isso era tudo que importava. Thomas se levantou silenciosamente e foi para a cozinha. Fazia anos desde que preparava café da manhã para alguém além de si mesmo. Ele se pegou fazendo ovos mexidos, bacon crocante, torradas com manteiga, e até mesmo suco de laranja fresco. Coisas que nunca se dava ao trabalho de fazer quando estava sozinho. O cheiro de bacon fritando deve tê-la acordado. Ele ouviu movimentos na sala, seguidos por um gemido abafado de dor. Bom dia, disse ele, aparecendo na porta da cozinha com uma espátula na mão. Como você se sente? Helena estava sentada, segurando as costelas com uma mão e tentando arrumar os cabelos com a outra. À luz do dia, seus olhos verdes eram ainda mais impressionantes. Como se um caminhão tivesse passado por cima de mim, ela respondeu com um sorriso fraco. Mas viva! Graças a você. Você precisa comer algo, disse Thomas. E depois quero examinar essas costelas adequadamente. Se estiverem quebradas. Eu sei, Helena o interrompeu. Hospital. Mas eu realmente vou ficar bem. Eu já quebrei costelas antes. Sei como é. Thomas não comentou sobre essa revelação perturbadora, mas aguardou em sua mente. Já havia quebrado costelas antes? Que tipo de vida essa jovem mulher havia vivido? Ele a ajudou a se levantar e a caminhar até a cozinha. Helena mancava levemente, e ele percebeu que seu tornozelo direito estava inchado. Por que você não me disse que machucou o tornozelo também? Perguntou ele, puxando uma cadeira para ela. Porque você já estava fazendo muito por mim, respondeu ela simplesmente. Eu não queria ser um fardo maior do que já sou. Thomas serviu o café da manhã em pratos que não via desde Margarete. Ele se sentou do outro lado da mesa, observando Helena comer devagar, como se cada movimento doesse, mas ela estivesse determinada a não demonstrar. Você mora sozinho aqui? Perguntou ela, olhando ao redor da cozinha espaçosa mas visivelmente pouco usada. Há 20 anos, respondeu Thomas, tomando um gole de café. Minha esposa morreu. Nunca tive filhos. Então é só eu e os cavalos agora. Sinto muito, disse Helena, e havia sinceridade genuína em sua voz. Pela sua esposa. Foi há muito tempo. Thomas deu de ombros, mas ambos sabiam que tempo não curava todas as feridas. Apenas as tornava mais familiares. E você? Perguntou ele. Tem família? O garfo de Helena parou no meio do caminho até sua boca. Ela o colocou de volta no prato cuidadosamente. Tinha, disse ela baixinho.
Meus pais morreram quando eu tinha 17 anos. Acidente de carro. Ironicamente, ela deu um sorriso amargo. Fui criada por uma tia depois disso. Mas nos distanciamos. Namorado? Marido? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar melhor. Helena ficou tensa. Noivo, disse ela após uma pausa longa. Ou ex-noivo. Agora, eu suponho. Thomas sentiu algo estranho em seu peito. Ciúmes? Impossível. Ele mal conhecia essa mulher. Foi dele que você estava fugindo? Perguntou gentilmente. Helena olhou pela janela, para os campos dourados além da casa. Quando falou, sua voz estava carregada de emoção contida. Marcos era um homem poderoso, rico, charmoso. Quando nos conhecemos há 2 anos, eu achei que tinha encontrado meu conto de fadas. Ele me tirou da casa da minha tia, me deu uma vida que eu nunca sonhei ter. Mas aos poucos, sua voz tremeu, aos poucos ele começou a mudar. Ou talvez eu que comecei a ver quem ele realmente era. Ele queria controlar tudo, o que eu vestia, com quem falava, aonde ia. E quando eu questionava, ela parou, tocando instintivamente o braço esquerdo onde Thomas notou, pela primeira vez, algumas marcas amareladas de hematomas antigos. Uma raiva fria e controlada percorreu Thomas. Ele conhecia aquele tipo de homem. Covarde. Predador disfarçado de príncipe encantado. Você não precisa voltar, disse ele firmemente. Nunca, mas você não entende. Helena virou-se para ele, olhos brilhantes de lágrimas não derramadas. Marcos não deixa as coisas irem embora. Ele vai me procurar. Tem dinheiro, recursos, conexões. Eventualmente, ele vai me encontrar. Não se eu puder evitar. As palavras saíram da boca de Thomas com uma convicção que o surpreendeu. Helena o estudou por um longo momento, seus olhos verdes procurando algo no rosto dele. Por quê? Perguntou ela finalmente. Por que você quer me ajudar? Você não me conhece. Eu poderia ser qualquer um. Poderia estar mentindo. Thomas pensou sobre isso. Por quê? Mesmo? Mas olhando para ela, para essa mulher jovem e ferida que havia caído literalmente em sua vida durante uma tempestade, ele sabia a resposta. Porque há 20 anos, disse ele lentamente, minha esposa estava dirigindo na chuva quando perdeu o controle do carro. Ela capotou exatamente como você, na mesma estrada. E quando eu cheguei lá, já era tarde demais. Sua voz ficou rouca. Talvez salvar você seja minha segunda chance de fazer a coisa certa. Ou talvez eu simplesmente não consiga deixar alguém sofrer quando posso ajudar. Não sei. Só sei que você está aqui, precisa de ajuda, e eu posso oferecê-la. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Helena. Obrigada, ela sussurrou. Eles terminaram o café da manhã em um silêncio confortável. Depois, Thomas a ajudou a voltar para o sofá e examinou suas costelas mais cuidadosamente. Ela tinha pelo menos 2 quebradas, ele determinou, mas não estavam perfurando nenhum órgão. Você vai precisar ficar em repouso por algumas semanas, disse ele, sentando-se na mesa de centro diante dela. E manter essas costelas enfaixadas bem apertadas. Algumas semanas. Helena repetiu, incrédula. Eu não posso ficar aqui por algumas semanas. Já estou abusando da sua bondade. Para onde você vai ir? Thomas perguntou praticamente. Você mal consegue andar, tem costelas quebradas, e está fugindo de um homem perigoso. Helena, seja sensata. Ela o olhou por um longo momento, então suspirou em derrota. Tudo bem. Mas deixe-me pelo menos ajudar com alguma coisa. Cozinhar, limpar, qualquer coisa. Eu não posso simplesmente ficar aqui sem fazer nada. Thomas assentiu. Trato feito. Mas agora você descansa. Vou cuidar dos cavalos e volto em algumas horas. Ele se levantou para sair, mas a voz de Helena o parou na porta. Thomas, ele se virou. Você é um bom homem. Seu coração é gentil. Tenho certeza de que sua esposa sabia disso. As palavras acertaram Thomas como um soco no estômago. Ele apenas assentiu, incapaz de falar, e saiu. Lá fora, no ar fresco da manhã, Thomas encostou-se na parede da casa e fechou os olhos. O que estava fazendo? Em menos de 12 horas,
Uma completa estranha havia entrado em sua vida e despertado sentimentos que ele havia enterrado há 2 décadas. Ele pensou em Margarete, em seu sorriso doce e sua risada musical. Pensou em como havia jurado nunca amar novamente depois de perdê-la. Pensou em como havia cumprido essa promessa religiosamente por 20 anos. E agora essa jovem mulher de olhos verdes e cicatrizes invisíveis estava deitada em sua sala, usando sua camisa, confiando nele para protegê-la. Que Deus me ajude, Thomas sussurrou para o céu azul e limpo após a tempestade. Que Deus me ajude, porque acho que estou começando a sentir algo que não deveria. Mas o céu, como sempre, permaneceu em silêncio. Uma semana passou. Depois 2. Helena se recuperava lentamente, e a cada dia que passava, Thomas encontrava mais difícil imaginar a fazenda sem ela. Ela havia se instalado no quarto de hóspedes, aquele que Margarete sempre sonhara em transformar em um quarto de bebê, mas nunca tiveram a chance. Thomas limpou o pó, trocou os lençóis, e deixou Helena fazer daquele espaço o seu próprio refúgio. Durante o dia, enquanto Thomas cuidava dos cavalos e das terras, Helena fazia o que podia dentro de casa. Ele voltava para encontrar a casa mais limpa do que havia estado em anos, o cheiro de comida caseira enchendo a cozinha, e Helena na sala, geralmente lendo um dos livros antigos de Margarete ou olhando pela janela para os campos dourados. Você não precisava fazer tudo isso, disse Thomas em sua 3ª noite ali, olhando para a mesa posta com toalha de mesa, velas e um jantar elaborado. Eu queria, respondeu Helena, trazendo uma travessa de frango assado. Você está me dando muito. Deixe-me retribuir da forma que posso. Eles começaram a jantar juntos todas as noites. Conversavam sobre tudo e nada. Helena contou sobre sua infância antes de perder os pais, sobre seu amor por livros e música. Thomas compartilhou histórias sobre a fazenda, sobre Margarete, sobre os anos solitários que se seguiram. Mas sempre havia uma tensão subterrânea, algo não dito pairando no ar entre eles. Thomas sentia isso quando seus dedos acidentalmente tocavam os dela ao passar o sal. Quando seus olhos se encontravam através da mesa e ficavam presos por um momento muito longo. Quando ele a ouvia cantando baixinho enquanto lavava a louça e seu coração se apertava de uma forma que não entendia. Ela era jovem demais. Era inadequado. Ele se repetia isso como um mantra, mas o coração, descobriu Thomas, não se importava com lógica. Uma manhã, Thomas acordou cedo e saiu para a varanda com seu café. O sol estava nascendo, pintando o céu de tons de rosa e dourado. Ele ouviu a porta se abrir atrás dele. Pensei que poderia encontrá-lo aqui, disse Helena, envolvida em um cobertor, mancando menos agora que seu tornozelo estava melhorando. É o melhor momento do dia, respondeu Thomas, fazendo espaço para ela se sentar no balanço da varanda ao lado dele. Eles ficaram em silêncio, observando o sol subir. Helena suspirou profundamente, e Thomas percebeu que era um suspiro de contentamento, não de dor. Sabe, ela disse baixinho, eu nunca me senti tão segura quanto me sinto aqui. É estranho, não é? Eu mal te conheço, mas me sinto mais em casa nesta fazenda do que me senti em qualquer lugar nos últimos 10 anos. Thomas sentiu seu coração acelerar. Você sempre tem um lugar aqui, disse ele, e então, mais ousadamente, pelo tempo que quiser. Helena virou-se para olhá-lo, seus olhos verdes intensos na luz suave da manhã. Você não pode dizer coisas assim, sussurrou ela. Por que não? Porque eu posso começar a acreditar. E quando eu acreditar, vai doer muito mais quando eu tiver que ir embora. E quem disse que você tem que ir embora? A pergunta ficou suspensa entre eles. Helena desviou o olhar primeiro, voltando sua atenção para o nascer do sol. Você sabe por quê, disse ela. Marcos está procurando por mim. É só uma questão de tempo. Então vamos lidar com isso quando acontecer. Thomas, ela começou, mas ele a interrompeu. Ouça, Helena. Eu sei que sou velho demais para você. Sei que há uma diferença de mais de 20 anos entre nós. Sei que você tem uma vida inteira pela frente e eu já vivi a maior parte da minha. Mas essas últimas semanas, esses foram os dias mais vivos que me senti em 20 anos. E eu não estou pronto para deixar isso ir. Não ainda. Helena o encarou,
os olhos brilhando. Você não é velho, disse ela ferozmente. Você é o homem mais genuíno, mais gentil que já conheci. Você me faz sentir vista, valorizada, não como uma posse, mas como uma pessoa. Você me pergunta o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero. Marcos nunca fez isso. Nem uma vez. Ela pausou, limpando uma lágrima que escapou. E isso me assusta, Thomas. Porque eu estou começando a sentir coisas que não deveria sentir. E eu não quero arrastar você para a bagunça da minha vida. Thomas colocou sua caneca de café de lado, e num movimento surpreendentemente gentil para um homem de mãos tão ásperas pelo trabalho, secou as lágrimas do rosto dela com o polegar. Deixe-me decidir que bagunças eu quero em minha vida, disse ele suavemente. Os olhos deles se prenderam. Thomas viu o momento exato em que a resistência de Helena desmoronou. Viu quando ela tomou uma decisão. Ela se inclinou em sua direção, lentamente, dando-lhe tempo para recuar. Mas Thomas não recuou. Quando os lábios deles se encontraram, foi suave, tentativo, como duas pessoas aprendendo um idioma novo e precioso. O beijo durou apenas alguns segundos, mas mudou tudo. Quando se separaram, Helena encostou a testa na dele. Estamos cometendo um erro, sussurrou ela. Não sei, Thomas respondeu honestamente. Mas se for um erro, é o mais certo que já me senti em fazer. Eles ficaram assim, testa com testa, respirações se misturando no ar fresco da manhã, enquanto o sol continuava sua jornada ascendente, iluminando um mundo que de repente parecia cheio de possibilidades novamente. Mas nem tudo era paz. Naquela tarde, enquanto Thomas estava no celeiro, o telefone fixo da casa tocou. Helena atendeu. Alô, houve uma pausa. Então uma voz masculina, suave mas com uma borda afiada. Helena, querida. Pensei que reconheceria sua voz. O sangue de Helena gelou. Marcos, você tem sido muito difícil de encontrar, meu amor. Mas eu sempre encontro o que é meu. Você deveria saber disso. Eu não sou sua, Helena disse, tentando manter a voz firme. Nunca fui. Uma risada fria. Veremos sobre isso. Ah, e Helena? Diga ao fazendeiro que ele deve ter muito cuidado. Acidentes acontecem o tempo todo em fazendas. Seria uma pena se algo acontecesse com ele ou com seus cavalos. A linha ficou muda. Helena deixou o telefone cair, as mãos tremendo violentamente. Thomas entrou correndo, tendo visto através da janela do celeiro a expressão Não, por de favor, terror não em pode ser seu rosto. verdade. O que foi? O que aconteceu? Ele sabe, Helena sussurrou, os olhos arregalados de medo. Marcos sabe onde estou. Ele vai vir atrás de você, Thomas. Eu preciso ir embora. Agora. Mas Thomas Não. assegurou Você não pelos vai a lugar ombros nenhum. firmemente. Você não entende. Ele é perigoso. Então vamos torná-lo mais perigoso ainda se ele vier atrás do que é meu. As palavras ficaram suspensas no ar. O que é meu? Helena o encarou. Sou sua? Perguntou ela baixinho. Thomas a puxou para seus braços, cuidadoso com suas costelas ainda em recuperação. Se você quiser ser, respondeu ele contra seus cabelos. Deus me ajude, mas sim. Você é minha. E eu protejo o que é meu. Helena se agarrou a ele, e Thomas sentiu as lágrimas dela molharem sua camisa. Mas ele sabia que não eram lágrimas de medo. Eram lágrimas de alívio. De encontrar um porto seguro depois de tanto tempo à deriva. O que nenhum deles sabia era que a tempestade estava apenas começando. Thomas não era um homem violento por natureza. Décadas trabalhando a terra o haviam ensinado paciência, respeito pela vida e o valor do trabalho duro honesto. Mas enquanto estava deitado na cama naquela noite, ouvindo Helena tossir no quarto ao lado, uma raiva primitiva queimava em seu peito. Como alguém poderia machucá-la? Como alguém podia olhar para aquela mulher extraordinária e ver apenas uma propriedade a ser controlada? Ele se levantou e caminhou silenciosamente até o quarto dela. A porta estava entreaberta. Helena estava sentada na janela, olhando para a escuridão lá fora, envolvida em um cobertor. Não consegue dormir? Perguntou Thomas da porta. Ela se sobressaltou,
então relaxou ao vê-lo. Toda vez que fecho os olhos, ouço a voz dele. Vejo seu rosto. Ela tremeu. Ele vai vir, Thomas. Não sei quando, mas ele vai vir. Thomas entrou no quarto e se sentou ao lado dela no peitoril da janela. Então estaremos prontos quando vier. Como você pode ser tão calmo? Perguntou Helena, frustração tingindo sua voz. Este homem tem recursos que você nem imagina. Ele possui empresas, políticos, pessoas. Ele pode destruir sua vida com um telefonema. Ele pode tentar, respondeu Thomas simplesmente. Mas esta é minha terra. Conheço cada centímetro desses 500 acres. Conheço os xerifes locais, os vizinhos. Tenho vivido aqui por 48 anos, Helena. Ele é apenas um rico da cidade que pensa que dinheiro compra tudo. Mas algumas coisas não têm preço. Ele pegou a mão dela. Você não tem preço. Helena virou-se para ele, olhos brilhando na luz fraca da lua. Por que você está fazendo isso? Realmente? Um mês atrás, eu era uma completa estranha. Agora você está disposto a enfrentar um homem perigoso por mim. Por quê? Thomas pensou cuidadosamente antes de responder. Quando falou, sua voz estava carregada de emoção crua. Depois que Margarete morreu, eu me fechei. Disse a mim mesmo que dor assim, uma vez na vida era suficiente. Então construí muros. Passei 20 anos nesta fazenda praticamente sozinho, conversando apenas com cavalos, vivendo como um fantasma. E estava bem com isso. Ou pensava que estava. Ele pausou, apertando a mão dela. Então você caiu na minha vida, literalmente caiu do céu durante uma tempestade, e de repente eu estava sentindo novamente. Rindo novamente. Esperando ansiosamente pelos jantares, apenas para ouvir você falar sobre seu dia. Acordando de manhã com um propósito além de apenas sobreviver mais um dia. Lágrimas escorriam pelo rosto de Helena agora. Você me trouxe de volta à vida, Helena, continuou Thomas. Depois de 20 anos morto por dentro, você me fez querer viver novamente. Então sim, vou lutar por você. Vou protegê-la com tudo que tenho. Porque você não é apenas uma estranha que salvei na estrada. Você é minha segunda chance de ser feliz. E eu seria um tolo de deixar isso escapar sem lutar. Thomas, Helena sussurrou seu nome como uma oração. Eu não mereço você. Ei, ele levantou o queixo dela suavemente. Não diga isso. Você merece tudo de bom neste mundo. Eles se beijaram novamente, mais profundamente desta vez. 20 anos de solidão de Thomas e anos de abuso de Helena se dissolvendo no calor do momento. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Fica comigo esta noite, Helena pediu baixinho. Eu não quero estar sozinha. Thomas sabia que devia recusar. Sabia que cruzar essa linha mudaria tudo irrevogavelmente. Mas quando olhou para aquela mulher corajosa que havia sobrevivido tanto, que estava pedindo não por sexo mas por conforto, por presença, por não estar sozinha em sua escuridão, ele não conseguiu negar. Eu fico, disse ele. Eles se deitaram na cama, totalmente vestidos, Helena aninhada contra o peito de Thomas, ouvindo o batimento constante de seu coração. Pela primeira vez desde a ligação de Marcos, ela se sentiu segura. Me conta sobre Margarete, ela disse na escuridão. Thomas ficou em silêncio por tanto tempo que Helena pensou que ele não fosse responder. Então ele começou a falar, sua voz um rumor profundo que reverberava através de seu peito. Conheci Margarete quando tínhamos 18 anos. Ela era nova na cidade, filha do pastor. Linda, inteligente, cheia de sonhos. Não sei por que ela escolheu um fazendeiro simples como eu, mas escolheu. Ele riu baixinho com a memória. Nos casamos jovens. Construímos esta casa juntos, planejamos uma vida juntos. Queríamos filhos, uma casa cheia de risos e amor. Sua voz ficou mais pesada. Mas ela teve complicações. Não podia ter filhos. Isso a devastou, mas eu disse que não importava, que ela era suficiente para mim. E era verdade. Éramos felizes, apenas nós dois. Como ela morreu? Perguntou Helena gentilmente. Acidente de carro. Chuva, como você.
Ela estava indo para a cidade buscar suprimentos para fazer uma torta surpresa de aniversário para mim. Perdeu o controle na curva, exatamente onde encontrei você. Quando cheguei lá, sua voz quebrou. Quando cheguei lá, já era tarde. Ela morreu nos meus braços, dizendo que me amava. Sinto muito. Helena apertou-o mais forte. Sinto muito que você teve que passar por isso. Eu também, disse Thomas. Mas você sabe o que é estranho? Eu costumava passar por aquela curva todos os dias e só sentir dor. Mas desde que salvei você lá, é como se o universo estivesse me dando uma segunda chance. Como se Margarete estivesse dizendo que está tudo bem seguir em frente. Você acha que ela aprovaria? De mim, Thomas pensou sobre isso. Acho que ela ficaria feliz em saber que não estou mais sozinho, que encontrei alguém que me faz querer ser melhor, viver plenamente, em vez de apenas existir. Eles adormeceram assim, entrelaçados, dois sobreviventes de diferentes tempestades encontrando conforto um nos braços do outro. Mas a paz não duraria muito. 3 dias depois, Thomas estava consertando uma cerca no limite de sua propriedade quando viu um SUV preto caro subindo a estrada de terra que levava à sua casa. Seu estômago se contraiu. Ele montou em seu cavalo e galopou de volta para casa. Chegou ao mesmo tempo que o SUV parava na frente da varanda. Um homem saiu, alto, de terno caro, cabelo escuro perfeitamente penteado, e olhos que Thomas reconheceu instantaneamente como os de um predador. Marcos. Você deve ser o fazendeiro, disse Marcos com um sorriso que não chegava aos olhos. Thomas. Não é. Thomas desceu do cavalo lentamente, mantendo suas mãos visíveis mas prontas. E você deve ser o covarde que bate em mulheres. O sorriso de Marcos vacilou. Cuidado com suas palavras, velho. Você não sabe com quem está falando. Sei exatamente com quem estou falando. E vou lhe dizer uma vez: saia da minha propriedade. Marcos riu. Ah, que encantador. O velho fazendeiro cavalheiresco. Deve ser revigorante para Helena ter alguém tão rústico defendendo-a. Ele olhou ao redor com desdém. Mas vamos ser realistas. O que você pode oferecer a ela? Esta fazenda decadente? Uma vida de pobreza e trabalho duro? Helena está acostumada a coisas melhores. Helena está acostumada a ser tratada como propriedade, respondeu Thomas calmamente. Aqui, ela é tratada como uma pessoa. Com respeito. Com dignidade. Conceitos que você claramente desconhece. A porta da casa se abriu. Helena apareceu na varanda, o rosto pálido mas determinado. Marcos, vá embora, disse ela, sua voz mais firme do que Thomas esperava. Querida, Marcos abriu os braços como se estivesse cumprimentando uma amiga perdida. Finalmente. Você me fez procurar tanto. Mas tudo isso acabou agora. Venha, vamos para casa. Não, disse Helena simplesmente. Esta é minha casa agora. A máscara amigável de Marcos caiu, revelando fúria fria. Você não tem escolha, Helena. Você é minha noiva. Investi 2 anos em você. Você não vai simplesmente ir embora. Assista-me, retrucou ela. Marcos deu um passo em direção à varanda, mas Thomas bloqueou seu caminho. Ela disse não. Agora saia daqui antes que eu o faça sair. Marcos olhou para Thomas, avaliando. Então, surpreendentemente, ele recuou. Está bem, disse ele suavemente. Mas isso não acabou. Nem de longe. Ele olhou para Helena. Você acha que este fazendeiro pode protegê-la de mim? Eu possuo metade desta cidade. Um telefonema e sua fazenda terá problemas com impostos, com códigos de saúde, com qualquer coisa que eu quiser. Ou talvez seus cavalos comecem a ficar doentes. Ou talvez essa velha casa possa pegar fogo uma noite. Está me ameaçando. A voz de Thomas era perigosamente calma. Estou apenas apontando possibilidades. Marcos sorriu. Pense nisso, fazendeiro. Quanto de sua vida você está disposto a arriscar por uma mulher que conhece há apenas um mês? Ele entrou em seu SUV e partiu, deixando uma nuvem de poeira em seu rastro. Thomas subiu os degraus da varanda até onde Helena estava tremendo. Ele a puxou para seus braços. Ele não estava blefando, sussurrou ela contra seu peito. Ele vai fazer o que ameaçou.
Ele sempre faz. Então vamos nos preparar, disse Thomas. E Helena? Para responder sua pergunta. Tudo. Estou disposto a arriscar tudo. Naquela noite, Thomas e Helena sentaram à mesa da cozinha, traçando um plano. Thomas ligou para o xerife local, Jake Morrison, um velho amigo. Jake, preciso de um favor, disse Thomas quando o xerife atendeu. Qualquer coisa, Tom. O que você precisa? Thomas explicou a situação, omitindo certos detalhes sobre seus sentimentos por Helena, mas sendo claro sobre as ameaças de Marcus. Esse Marcus Ashford, Jake assobiou baixo. Ouvi falar dele. Desenvolvedor de imóveis de Dallas. Rico, conectado e com reputação de ser impiedoso nos negócios. E com mulheres, aparentemente, adicionou Thomas. Vou ver o que posso fazer, prometeu Jake. Mantenha seus olhos abertos. E Tom? Se ele aparecer de novo, me liga imediatamente. Vou fazer isso. Depois que desligou, Thomas encontrou Helena olhando pela janela para a escuridão. Eu deveria ir embora, disse ela sem se virar. É a única forma de mantê-lo seguro. Não. Thomas se aproximou por trás, colocando as mãos em seus ombros. Não vou deixá-la ir. Ele vai destruir você, Thomas. Sua fazenda, sua vida. Tudo. Então deixe que destrua. Uma vida sem você nela não é uma vida que quero viver de qualquer forma. Helena se virou nos braços dele, olhos brilhando de lágrimas. Como você pode dizer isso? Você mal me conhece. Eu conheço tudo o que preciso saber, respondeu Thomas. Sei que você é corajosa, que é forte, que ama com todo o seu coração mesmo depois de ter sido machucada. Sei que seu sorriso ilumina esta casa de uma forma que não via desde Margaret. Sei que quando você está perto, eu me sinto vivo. Realmente vivo. E sei que, não importa quantos anos nos separem, não importa quanto tempo nos conhecemos, eu estou me apaixonando por você, Helena. Talvez já esteja apaixonado. E não vou deixar você ir sem lutar. As lágrimas de Helena transbordaram. Eu também estou me apaixonando por você, confessou. E isso me aterroriza. Porque tudo que amo, eu perco. Meus pais, minha inocência, minha liberdade. E se eu perder você também, não vai perder. Thomas a puxou mais perto. Não se nós lutarmos juntos. Eles se beijaram, desesperadamente, como se o mundo pudesse acabar amanhã. E talvez pudesse. Mas naquele momento, nos braços um do outro, eles eram invencíveis. Os dias seguintes foram tensos. Thomas aumentou a segurança ao redor da fazenda, instalou câmeras e certificou-se de que Helena nunca ficasse sozinha. Vizinhos, ao saberem da situação através de Jake, ofereceram apoio. Mas Marcus era paciente. Ele não atacou diretamente. Em vez disso, começaram os problemas sutis. A empresa de ração que Thomas usava há anos de repente perdeu seu pedido. O banco que gerenciava sua hipoteca começou a fazer perguntas sobre irregularidades. Pequenas coisas, desenhadas para causar estresse, para quebrar sua determinação. Ele está tentando me desgastar, disse Thomas a Helena uma noite. Fazer com que eu decida que você não vale a pena. E está funcionando? Perguntou ela, com medo da resposta. Thomas a olhou nos olhos. Não. Só me faz querer lutar mais. Foi então que Helena tomou uma decisão. Na manhã seguinte, enquanto Thomas estava no celeiro, ela ligou para Marcus. Quer conversar? Disse quando ele atendeu. Então vamos conversar. Encontre-me no café na cidade em 1 hora. Sozinho. Ela deixou um bilhete para Thomas e pegou o carro que ele havia comprado para ela usar. Um velho sedã confiável. Quando Thomas encontrou o bilhete, seu coração quase parou. Não, 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 ele murmurou, correndo para sua caminhonete. No café, Helena estava sentada numa mesa no canto quando Marcus entrou. Ele parecia confiante, vitorioso. Sabia que você veria a razão, disse ele, sentando-se na frente dela. Vim fazer um acordo, disse Helena calmamente. Você deixa Thomas em paz. Para completamente seus jogos. E você volta comigo, Marcus completou com um sorriso. Vê? Eu sabia que eventualmente. Não,
Helena o interrompeu. Não vou voltar para você. Nunca. Mas vou desaparecer. Vou deixar o Texas, mudar meu nome, e você nunca me encontrará novamente. Mas apenas se prometer deixar Thomas em paz. O sorriso de Marcos desapareceu. Você acha que pode me dizer o que fazer? Acho que você tem uma escolha. Você pode continuar perseguindo algo que nunca terá e destruir um homem inocente no processo. Ou pode deixar ir, seguir em frente, e salvar sua reputação antes que eu vá à imprensa com cada bruxa, cada ameaça, cada marca que você deixou em mim. Marcos ficou pálido. Você não faria isso. Tente-me. Helena se inclinou para a frente. Tenho fotografias, Marcos. Das contusões. Das costelas quebradas. Mensagens de texto suas admitindo culpa. Testemunhas. Você pode ter dinheiro e poder, mas na era das mídias sociais, escândalo é escândalo. Imagine as manchetes. Desenvolvedor bilionário acusado de abuso doméstico. Como você acha que seus investidores reagiriam a isso? Por um longo momento, Marcos apenas a encarou. Então, surpreendentemente, ele riu. Mas não havia humor no som. Você mudou, disse ele. A menina assustada que conhecia há 2 anos não teria coragem de fazer isso. Essa menina morreu no acidente, respondeu Helena. E renasceu em uma fazenda com um homem que me mostrou o que realmente significa ser valorizada. Foi nesse momento que Thomas irrompeu no café, os olhos imediatamente encontrando Helena. Alívio inundou seu rosto, seguido por preocupação quando viu com quem ela estava sentada. Helena, ele se aproximou da mesa. Você está bem? Estou bem. Ela pegou a mão dele. Marcos estava apenas saindo. Marcos se levantou lentamente. Olhou para Helena, então para Thomas, e algo mudou em sua expressão. Talvez fosse derrota. Talvez fosse reconhecimento de que algumas batalhas não valem a pena lutar. Fique com ela, disse ele a Thomas, e pela primeira vez, não havia ameaça em sua voz. Apenas cansaço. Ela é mais problema do que vale, de qualquer forma. Ele saiu, e tanto Helena quanto Thomas seguraram a respiração até que o SUV preto partisse. O que você fez? Thomas perguntou, sentando-se na frente dela. Helena explicou o acordo, as ameaças que havia feito. Ele vai nos deixar em paz agora. Tenho certeza. Você não deveria ter arriscado vir aqui sozinha, disse Thomas, mas havia orgulho em sua voz junto com a preocupação. Eu precisava fazer isso, respondeu Helena. Precisava enfrentá-lo, não como vítima, mas como sobrevivente. E precisava protegê-lo da única forma que sabia. Thomas apertou a mão dela. Nós protegemos um ao outro. É assim que funciona. Eles voltaram para a fazenda juntos, e pela primeira vez em semanas, Helena sentiu que podia respirar livremente. Marcos estava fora de sua vida. Ela estava segura. E ela estava se apaixonando por um homem que a fazia sentir que podia conquistar o mundo. Semanas se transformaram em meses. O verão deu lugar ao outono, pintando os campos ao redor da fazenda em tons de dourado e bronze. Helena estava completamente curada agora. Suas costelas não doíam mais, seu tornozelo estava forte novamente. Mas ela não fez movimento algum para partir. E Thomas não perguntou se ela planejava ficar. Ambos existiam em uma espécie de presente perpétuo, cada dia precioso demais para ser perturbado por conversas sobre o futuro. Helena havia transformado a fazenda. Não apenas fisicamente, embora a casa estivesse mais limpa e mais aconchegante do que em anos, mas emocionalmente. Ela trouxe risadas de volta. Música. Cores vivas onde antes havia apenas tons de cinza. Ela plantou um jardim de flores na frente da casa, algo que Margarete sempre quis fazer mas nunca teve tempo. Cozinhava jantares elaborados que eles compartilhavam à luz de velas. Às vezes, tarde da noite, tocava o velho piano na sala que havia ficado silencioso por décadas, seus dedos trazendo melodias esquecidas de volta à vida. E Thomas havia se transformado também. Os vizinhos comentavam sobre como ele parecia mais jovem, mais feliz. Como seu sorriso vinha mais facilmente. Como havia uma luz em seus olhos que não existia há 20 anos. Mas a diferença de idade entre eles pairava como uma sombra silenciosa.
Nenhum dos dois falava sobre isso, mas ambos pensavam. Uma tarde, Helena estava ajudando Thomas no celeiro, organizando feno para os cavalos. Ela estava usando jeans, botas de trabalho, e uma das velhas camisas de flanela dele, os cabelos presos em um rabo de cavalo bagunçado. Thomas parou o que estava fazendo apenas para olhá-la, seu coração apertando de algo que só podia ser amor. O que foi? Helena perguntou, pegando seu olhar. Tenho feno no cabelo. Não. Thomas se aproximou dela. Você está perfeita. Absolutamente perfeita. Helena corou, mesmo depois de meses, ainda não acostumada com a forma como ele a olhava, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Thomas, ela disse suavemente. Precisamos conversar. Seu estômago se apertou. Essas palavras nunca levavam a nada bom. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre o que estamos fazendo. Sobre o futuro. Lá estava. A conversa que ambos estavam evitando. Thomas sentou-se em um fardo de feno, e Helena sentou ao seu lado. Por um longo momento, nenhum deles falou. Eu tenho 27 anos, Helena começou finalmente. Você tem 48. Isso são 21 anos de diferença. Eu sei fazer contas, disse Thomas, tentando fazer piada, mas sua voz estava tensa. As pessoas falam, você sabe, continuou Helena. Na cidade. Eu ouço, aquela jovem que está morando com o velho Tom. Ela deve estar atrás do dinheiro dele. Ele deveria ter vergonha. Namorando alguém jovem o suficiente para ser sua filha. Cada palavra era como uma facada. E o que você pensa? Perguntou Thomas baixinho. Helena virou-se para olhá-lo, pegando suas mãos ásperas entre as dela. Penso que eles não sabem de nada. Não sabem como você me salvou, não apenas daquele acidente, mas de uma vida inteira de sentir que eu não tinha valor além do que alguém decidisse que eu tinha. Não sabem que você me mostrou o que é ser respeitada, valorizada, amada de verdade. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Não sabem que quando olho para você, não vejo um homem 20 anos mais velho. Vejo o homem que me faz café da manhã todas as manhãs. Que lê comigo na varanda ao anoitecer. Que me olha como se eu iluminasse o mundo dele. Você ilumina, Thomas sussurrou, limpando suas lágrimas. E você ilumina o meu, respondeu Helena. Então não me importo com o que as pessoas dizem. Não me importo com a diferença de idade. Não me importo com nada além disso. Ela pausou, respirando fundo. Eu te amo, Thomas M.C. Alistair. Eu te amo tão profundamente que às vezes mal consigo respirar. O coração de Thomas quase explodiu. Eu também te amo, disse ele, sua voz quebrando de emoção. Deus, Helena, eu te amo tanto. Mas o quê? Mas você é jovem. Tem sua vida inteira pela frente. Eu já vivi a maior parte da minha. Em 20 anos, você estará na flor da vida, e eu serei um homem de quase 70 anos. E em 40 anos, se eu tiver sorte de viver tanto, você ainda estará aqui e eu. Pare. Helena colocou a mão sobre seus lábios. Pare de pensar décadas à frente. Não sabemos o que o futuro reserva. Margarete tinha a sua idade, e você a perdeu cedo demais. Meus pais eram jovens quando morreram. Não temos garantias, Thomas. Ninguém tem. Ela pegou o rosto dele entre as mãos. Tudo que temos é agora. Este momento. Este amor. E eu escolho isso. Escolho você. Cada dia, toda vez, eu escolho você. Thomas a beijou então, derramando 20 anos de solidão, semanas de medo, e meses de amor crescente naquele beijo. Quando se separaram, Case comigo, Helena. ambos estavam chorando. Eu sei que é loucura, as pessoas vão falar, mas case comigo. Helena soluçou, balançando a cabeça. Por um terrível momento, Thomas pensou que ela estava dizendo Sim, não. sim, mil Mas vezes então sim. ela falou. Eles se abraçaram ali no celeiro cheio de feno. Dois sobreviventes de diferentes tempestades que haviam encontrado um ao outro no pior momento possível e no momento mais certo. Não tenho um anel, disse Thomas com uma risada chorosa. Não preciso de um anel, respondeu Helena. Só preciso de você. Naquela noite, eles sentaram na varanda observando o pôr do sol,
Helena aninhada contra o peito de Thomas, sua mão esquerda descansando sobre o coração dele. Margarete teria gostado de você, disse Thomas na penumbra crescente. Ela sempre disse que quando ela se fosse, eu deveria encontrar alguém para me fazer feliz novamente. Levei 20 anos, mas acho que finalmente cumpri a promessa. Você acha que ela está nos observando? Perguntou Helena. Acho que sim. E acho que está sorrindo. O vento murmurou através dos campos dourados, carregando o perfume de terra e grama e possibilidades infinitas. E enquanto as estrelas começavam a aparecer uma por uma no céu escurecendo, Thomas e Helena ficaram ali, dois corações que haviam encontrado seu lar um no outro, prontos para enfrentar juntos o que quer que viesse a seguir. A notícia de seu noivado espalhou-se pela pequena cidade como fogo em mato seco. As reações foram mistas. Alguns vizinhos felicitaram Thomas sinceramente, felizes por vê-lo encontrar amor novamente. Outros sussurravam atrás de mãos cobertas, questionando as intenções de Helena ou a sanidade de Thomas. Mas nenhum deles se importava. Decidiram casar rapidamente, uma cerimônia simples na própria fazenda. Helena não queria nada elaborado, ela já havia planejado um casamento grande com Marcos, e a memória ainda a fazia estremecer. Isso seria diferente. Íntimo, significativo, real. Convide quem quiser, disse Thomas. Esta é a sua celebração também. Mas Helena balançou a cabeça. Não tenho ninguém. Minha tia e eu não falamos há anos. Meus amigos eram todos de Marcos, e desapareceram quando eu fugi. Ela sorriu tristemente. Você é minha família agora, Thomas. Você e qualquer um que você queira aqui. Então foi uma cerimônia pequena. O reverendo local, um homem gentil que havia batizado Thomas décadas atrás. Jake, o xerife, e sua esposa. Alguns vizinhos próximos. E os cavalos de Thomas, pastando pacificamente no campo além da varanda onde fariam seus votos. Helena usava um vestido simples de renda branca que haviam encontrado numa boutique na cidade. Não era extravagante, mas era perfeito, delicado, elegante, moldando seu corpo curado de uma forma que fazia o coração de Thomas acelerar. Thomas usava seu melhor terno, o que ele havia usado no funeral de Margarete e não havia tirado do armário desde então. Helena havia insistido em comprar um novo, mas ele disse que não precisava. Apenas precise de você, ele havia dito, e ela derreteu. A manhã do casamento amanheceu clara e dourada, o outono texano em sua glória total. Helena estava no quarto de hóspedes, agora seu quarto, se arrumando, quando ouviu uma batida na porta. Entre, chamou ela. A esposa do xerife, Linda Minha querida, Morrison, você está entrou. linda. Obrigada, significa muito seu estar aqui. Ela tinha sido uma das poucas na cidade que havia abraçado Helena imediatamente, sem julgamento. Trouxe algo para você, disse Linda, segurando uma pequena caixa de veludo. São as pérolas que usei no meu casamento. Algo emprestado, se quiser. Helena sentiu lágrimas picarem seus olhos. Obrigada, sussurrou, enquanto Linda colocava o colar delicado ao redor de seu pescoço. Você sabe, disse Linda suavemente, as pessoas vão falar. Provavelmente já estão falando. Sobre a diferença de idade, sobre quão rápido tudo isso aconteceu. Helena assentiu, preparando-se para uma reprimenda. Mas eu os vi juntos, continuou Linda. Vi como Thomas olha para você. Como você olha para ele. E vou te dizer algo. Eu estava lá no funeral de Margarete. Vi um homem morrer por dentro enquanto enterrava sua esposa. Viu passar 2 décadas como um fantasma de si mesmo. Ela pegou as mãos de Helena. E então você apareceu. E pela primeira vez em 20 anos, vi Thomas vivo. Realmente vivo. Então não me importo com o que as pessoas dizem. Vocês dois merecem essa felicidade. Helena abraçou Linda, chorando agora, cuidadosa para não arruinar sua maquiagem. Lá embaixo, Thomas estava na sala com Jake, ajeitando nervosamente sua gravata pela 10ª vez. Você tem certeza sobre isso, Tom? Perguntou Jake, não julgando, apenas verificando. Thomas parou e olhou pela janela para os campos que havia trabalhado sozinho por tantos anos. Mais certeza do que de qualquer outra coisa em minha vida.
Amo aquela mulher, Jake. Amo-a mais do que achei que fosse possível amar novamente. Ela é jovem, observou Jake gentilmente. Eu sei. E todos os dias me pergunto por que ela me escolheu. Por que uma mulher tão bonita, tão cheia de vida, quer passar seus dias com um velho fazendeiro como eu? Thomas se virou para seu amigo. Mas então ela me olha, e eu vejo. Eu vejo que ela não está aqui por pena ou conveniência. Ela está aqui porque me ama. Realmente me ama. E vou passar cada dia que me resta provando que ela não cometeu um erro. Jake apertou o ombro de seu amigo. Então vamos casar você com ela. A cerimônia foi realizada na varanda, com vista para os campos dourados além. O reverendo ficou no topo dos degraus, Thomas esperando ao lado dele, tentando controlar sua respiração. E então ele a viu. Helena descendo os degraus da casa, uma visão de renda branca e beleza radiante, segurando um buquê de flores silvestres que havia colhido dos campos naquela manhã. Não havia ninguém para entregá-la, então ela caminhava sozinha, mas não parecia sozinha. Ela parecia forte, determinada, feliz. Quando seus olhos encontraram os de Thomas, ela sorriu. Aquele sorriso que havia se tornado a razão do coração dele bater. Thomas sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto, sem vergonha. Ela era tão linda. Não apenas fisicamente, embora fosse de tirar o fôlego. Mas sua força, sua sobrevivência, seu amor, tudo isso brilhava através dela como luz através de vitral. Quando ela chegou até ele, Helena estendeu a mão. Thomas a pegou, e eles se viraram juntos para o reverendo. A cerimônia foi curta mas significativa. Quando chegou a hora dos votos, Thomas insistiu em escrever os seus próprios. Helena, começou ele, voz trêmula de emoção. Quando te encontrei naquela estrada durante a tempestade, pensei que estava apenas salvando uma vida. Não sabia que você salvaria a minha. Ele apertou suas mãos. Você me trouxe de volta do lugar escuro onde morei por 20 anos. Me mostrou que nunca é tarde demais para amar novamente, para viver novamente, para ser feliz novamente. Ele pausou, limpando as lágrimas. Sei que sou mais velho. Sei que as pessoas questionam isso. Mas prometo que usarei cada dia que Deus me der para amá-la, honrá-la e fazer você feliz. Prometo que nunca darei como garantida a dádiva de seu amor. E prometo que, não importa o que venha, enfrentaremos juntos. Quando foi a vez de Helena, sua voz estava firme, embora lágrimas escorressem por seu rosto. Thomas, você me salvou de mais formas do que pode imaginar. Não apenas daquele carro, não apenas de Marcos, mas de uma vida onde eu havia esquecido meu próprio valor. Você me mostrou o que é ser amada sem condições, sem controle, sem medo. Ela tocou o rosto dele suavemente. Você me deu um lar quando eu estava perdida. Me deu esperança quando eu estava desesperada. E me deu amor quando eu achei que nunca o mereceria. Sua voz tremeu. Não me importo com nossa diferença de idade. Não me importo com o que as pessoas dizem. Porque quando estou com você, sinto-me completa. Prometo amá-lo todos os dias que temos juntos, sejam 10 anos ou 50. Prometo estar ao seu lado nas tempestades e no sol. E prometo que nunca vou esquecer o homem incrível que você é. Quando o reverendo disse eu os declaro marido e mulher, e Thomas beijou sua noiva, agora esposa, os poucos convidados presentes aplaudiram. Mas Thomas mal os ouvia. Tudo que ele podia ver, sentir, conhecer era Helena. Sua esposa. Sua segunda chance. Seu amor. Comemoraram com um jantar simples na casa, vinho local e o bolo de chocolate que Helena havia feito ela mesma. Quando a noite caiu e os convidados partiram, Thomas e Helena ficaram sozinhos. Olá, senhora MC Alistair, disse Thomas, puxando-a para perto na varanda sob um céu cheio de estrelas. Olá, senhor MC Alistair, respondeu Helena, enroscando os braços ao redor de seu pescoço. Eles dançaram sem música, apenas ao som de seus corações batendo juntos, de grilos cantando nos campos, do vento sussurrando através das árvores. Feliz? Perguntou Thomas. Mais feliz do que jamais achei que poderia ser, respondeu Helena honestamente. Eu também. Mais tarde, quando se deitaram juntos pela primeira vez como marido e mulher, foi doce e terno.
duas almas finalmente encontrando completude uma na outra. E enquanto Helena adormecia nos braços de Thomas, ele olhou para o teto e sussurrou uma oração silenciosa, de gratidão por essa segunda chance, por este amor improvável, por esta mulher extraordinária que havia concordado em passar sua vida com ele. Ele era um homem abençoado. E todos os dias dali em diante, ele se certificaria de que Helena soubesse exatamente quão abençoado ele se sentia por tê-la. Os primeiros meses de casamento foram embriagantes. Thomas e Helena viviam em uma bolha de felicidade recém-descoberta, aprendendo os ritmos um do outro, construindo uma vida juntos. Helena assumiu mais responsabilidades na fazenda, revelando um talento natural para a gestão que Thomas nunca teve. Ela organizou os registros financeiros que haviam sido negligenciados há anos, criou um sistema melhor para rastrear os cavalos, e até começou um pequeno negócio vendendo ovos e vegetais do novo jardim que haviam plantado juntos. Você deveria ter estado aqui anos atrás, brincou Thomas uma tarde, olhando para as planilhas organizadas que Helena havia criado. Poderia ter me poupado muita dor de cabeça. Eu não estava pronta anos atrás, respondeu Helena, beijando o topo de sua cabeça. Nenhum de nós estava, mas nem tudo era perfeito. A realidade da diferença de idade entre eles manifestava-se de formas pequenas mas inegáveis. Thomas acordava com dores que não tinha quando era jovem, joelhos protestando, costas reclamando de anos de trabalho duro. Algumas manhãs, Helena o encontrava tomando ibuprofeno antes mesmo do café, tentando esconder o quanto seu corpo doía. Você deveria ver um médico, ela dizia, preocupada. Estou bem, ele insistia, teimoso. É só idade. E havia momentos em que suas experiências de vida tão diferentes criavam lacunas. Helena mencionava algo sobre tecnologia que Thomas não entendia. Thomas fazia referências a eventos que aconteceram antes de Helena nascer. Mas aprenderam a atravessar essas lacunas com humor e paciência. Uma noite, cerca de 6 meses após o casamento, Thomas voltou do celeiro para encontrar Helena sentada à mesa da cozinha, rodeada de papéis, chorando silenciosamente. Ei, ele correu até ela, agachando-se ao lado de sua cadeira. O que aconteceu? Você está bem? Helena limpou as lágrimas ferozmente. Estou bem. É idiota. Apenas me sinto sobrecarregada. Thomas olhou para os papéis, contas, documentos fiscais, registros veterinários. É demais para você gerenciar sozinha, disse ele suavemente. Eu deveria estar ajudando mais. Não é isso, Helena balançou a cabeça. É que, às vezes me sinto tão jovem e tão inexperiente. Você construiu esta fazenda durante décadas. Tem toda essa sabedoria e experiência. E eu estou aqui tentando organizar papeladas e me sentindo como uma criança brincando de adulta. Thomas pegou o rosto dela entre as mãos. Ouça-me. Você não é uma criança. Você é uma mulher sobrevivente, forte, inteligente que já enfrentou mais adversidades aos 27 anos do que muitas pessoas enfrentam em uma vida inteira. Sim, eu tenho mais anos que você. Mas experiência não é o mesmo que valor. Você traz algo para esta fazenda, para minha vida, que não tem nada a ver com idade. O que é? Sussurrou Helena. Alegria, respondeu ele simplesmente. Esperança. Razão para acordar de manhã com um sorriso em vez de apenas existir por mais um dia. Você me lembra do que é estar vivo, Helena. Isso vale mais do que qualquer quantidade de experiência. Ela o beijou então, aprofundando o beijo até que ambos estavam sem fôlego. Eu te amo, ela murmurou contra seus lábios. Eu te amo mais. Mas a insegurança de Helena sobre sua idade continuou a surgir. Especialmente quando iam à cidade juntos e ela via as pessoas olharem. Algumas com curiosidade, outras com desaprovação clara. Ignore-os, Thomas dizia sempre, segurando sua mão com mais firmeza. Mas era difícil ignorar. Especialmente quando uma tarde, em uma loja local, uma senhora mais velha se aproximou de Helena enquanto Thomas estava em outro corredor. Você é a garota que se casou com Tom McAllister, não é? Perguntou a mulher, sem preâmbulos. Sou, respondeu Helena, erguendo o queixo. Que vergonha, a mulher balançou a cabeça. Um homem da idade dele, casando-se com alguém jovem o suficiente para ser sua filha.
Ele deveria ter mais juízo. E você? Você deveria procurar alguém da sua própria geração. Helena sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Com todo respeito, senhora, meu casamento não é da sua conta. Thomas é o melhor homem que já conheci, independentemente da idade dele. E eu o amo com tudo que tenho. Amor, a mulher bufou. Espere alguns anos. Quando ele for um velho e você ainda for jovem. Vamos ver quão longe o amor vai. Helena estava prestes a responder quando sentiu a mão de Thomas em seu ombro. Há algum problema aqui. Sua voz era calma, mas com uma borda de aço. A mulher pelo menos teve a decência de parecer envergonhada. Eu estava apenas julgando minha esposa e meu casamento sem ter sido convidada. Thomas completou. Agradecemos sua opinião, mas não a pedimos. E já que estamos trocando conselhos não solicitados, deixe-me dar um. A felicidade é rara e preciosa. Quando você a encontra, agarra-a com as duas mãos, não importa de que forma ela venha. Helena me faz feliz. Eu a faço feliz. Isso é tudo que importa. A mulher afastou-se, murmurando para si mesma. Thomas virou-se para Helena, que agora estava chorando abertamente. Ei, ele a puxou para seus braços, ali mesmo no meio da loja. Não deixe que ela chegue até você. E se ela estiver certa? Soluçou Helena contra seu peito. E se em 10, 20 anos, você for um homem velho e eu vou te contar o que vai acontecer. Thomas a afastou suavemente para poder olhar em seus olhos. Em 10 anos, vou ter 58 e você 37. Ainda vou acordar todas as manhãs grato por você ter escolhido passar sua vida comigo. Em 20 anos, vou ter 68 e você 47. E espero estar sentado naquela varanda com você, segurando sua mão, assistindo nossos netos brincarem nos campos. Netos. Helena piscou através das lágrimas. Thomas pausou. Se você quiser filhos. Nunca falamos sobre isso. Eu sei que sou velho para ser pai, mas se você quiser. Sim, Helena o interrompeu, um sorriso rompendo através das lágrimas. Sim, eu quero filhos. Seus filhos. Nossa família. Eles se beijaram ali, em meio aos olhares de outros compradores, alguns desaprovadores, alguns sorrindo. Porque o amor, perceberam eles, não pede desculpas. Não se curva ao julgamento. Simplesmente existe, forte e verdadeiro, desafiando qualquer um a questioná-lo. Naquela noite, deitados na cama, Helena disse: você sabe o que percebi hoje. O quê? Que não me importo mais com o que as pessoas pensam. Com a diferença de idade. Com nada além disto. Você e eu, juntos, construindo uma vida. Ela se virou para olhá-lo. Você é meu lar, Thomas. Não esta fazenda, não este quarto. Você, onde quer que você esteja, é onde eu quero estar. Você é minha segunda chance na vida, respondeu Thomas, traçando o contorno de seu rosto na penumbra. E vou passar cada dia me certificando de que você nunca se arrependa de me dar essa chance. Fora, a lua cheia brilhava sobre campos dourados, testemunhando silenciosamente mais uma noite desse amor improvável mas inabalável. A primavera chegou à fazenda MC Alistair com uma explosão de cores. As flores que Helena havia plantado floresciam em profusão vibrante. Os potros nascidos naquele ano corriam nos campos em pernas ainda desajeitadas. E dentro da casa, uma alegria diferente estava crescendo. Helena estava grávida. Tem certeza? Thomas perguntou pela quinta vez, olhando para o teste de gravidez positivo em suas mãos trêmulas. Completamente certa, Helena riu, embora também tivesse lágrimas nos olhos. O médico confirmou ontem. Estou de 8 semanas. Thomas a envolveu em seus braços, cuidadoso como se ela fosse feita de vidro. Vou ser pai, sussurrou, maravilhado. Aos 49 anos, vou ser pai. Você vai ser um pai incrível, Helena o assegurou. Mas nas semanas que se seguiram, Thomas lutou com seus próprios medos. Ele teria quase 70 quando o bebê entrasse na faculdade. Poderia nem viver para ver netos. Seria justo com a criança ter um pai tão mais velho? Helena o encontrou uma noite na varanda, olhando para as estrelas com expressão preocupada. Sobre o que você está pensando? Perguntou ela, sentando ao seu lado.
Sobre ser um bom pai, admitiu Thomas. Sobre se sou egoísta por ter um filho nesta idade. Você acha que sou egoísta por querer ter seu filho? Não, claro que não. Então por que você seria? Helena pegou a mão dele. Thomas, idade não faz um bom pai. Amor faz. Presença faz. E você tem ambos em abundância. Mas e se? Sem e se? Ela o interrompeu suavemente. Vivemos agora. Amamos agora. E vamos criar este bebê juntos, com todo o amor e cuidado que temos. Isso é tudo que importa. A gravidez de Helena foi tranquila. Ela floresceu, sua beleza de alguma forma intensificada pela vida crescendo dentro dela. Thomas estava constantemente em admiração das mudanças em seu corpo, da forma como ela radiava felicidade, de como ela já amava seu filho não nascido tão ferozmente. Eles transformaram o quarto de hóspedes, o mesmo onde Helena havia se recuperado daquele acidente há mais de um ano, em um quarto de bebê. Pintaram as paredes de um amarelo suave, não querendo saber o sexo antes do nascimento. Surpresas são melhores, disse Helena, pendurado pequenas decorações de estrelas no teto. Na cidade, as pessoas ainda olhavam, ainda sussurravam. Mas agora, quando Thomas e Helena caminhavam de mãos dadas, barriga dela agora visivelmente crescida, havia algo diferente. Talvez fosse a forma como claramente se amavam. Talvez fosse ver que não era apenas um capricho passageiro. Talvez fosse impossível julgar uma felicidade tão óbvia. Linda Morrison organizou um chá de bebê, convidando mulheres da comunidade. Para a surpresa de Helena, muitas vieram. Algumas das mesmas que haviam sido frias com ela no começo. Vocês dois provaram muitas pessoas erradas, disse Linda baixinho durante o evento, observando Helena rir com um grupo de mulheres. Incluindo algumas que nunca admitiram. Mas vendo vocês juntos, vendo o quão felizes são, é difícil manter o julgamento. Quando chegou a hora do parto, foi no meio da noite, como a maioria das coisas importantes na vida deles. Helena acordou Thomas com uma mão em seu braço e uma expressão entre excitação e medo. É hora, disse ela simplesmente. O hospital ficava a 1 hora de distância. Thomas dirigiu através da noite, segurando a mão de Helena através das contrações, sussurrando palavras de encorajamento. O parto foi longo, 14 horas de trabalho que testaram tanto Helena quanto Thomas de formas que não esperavam. Mas quando finalmente, nas primeiras horas da manhã, o choro agudo de um recém-nascido preencheu a sala, Thomas chorou abertamente. É um menino, anunciou a médica, colocando o bebê no peito de Helena. Thomas olhou para seu filho, pequeno, perfeito, já com uma cabeleira escura como a mãe, e sentiu seu coração se expandir de formas que não sabia ser possível. Olá, pequeno, sussurrou Helena, lágrimas escorrendo por seu rosto exausto mas radiante. Olá, meu lindo menino. Ele é perfeito. Thomas tocou delicadamente a bochecha minúscula do bebê. Completamente perfeito. Como devemos chamá-lo? Perguntou Helena, olhando para Thomas. Thomas pensou por um momento. Que tal James? Era o nome do meu avô. Ele me ensinou tudo sobre a fazenda. James. Helena testou o nome. James Thomas M.C. Alistair. Ela sorriu. É perfeito. Os primeiros meses com James foram desafiadores. Thomas, que havia passado 20 anos dormindo sozinho, agora acordava a cada poucas horas com choros. Suas costas reclamavam de carregar o bebê. Seus olhos queimavam de falta de sono. Mas toda vez que segurava James, toda vez que aqueles pequenos dedos se enrolavam ao redor de um dos seus, toda vez que via Helena amamentando seu filho com ternura infinita, Thomas sabia que valia cada segundo de desconforto. Você é natural nisso, Helena disse uma noite, observando Thomas balançar James para dormir. Estou aprendendo, respondeu Thomas. Com 68 anos vou estar pro. Helena riu. E James vai te manter jovem. Ela estava certa. Cuidar de um bebê forçou Thomas a se manter ativo, alerta, engajado. Não havia tempo para sentir-se velho quando havia um filho dependendo dele. Os vizinhos que haviam sido críticos começaram a aparecer com presentes. Roupas de bebê, brinquedos, conselhos não solicitados mas bem intencionados. Até a mulher que havia confrontado Helena na loja apareceu um dia com uma manta feita à mão.
Pensei que o bebê poderia precisar, disse ela, constrangida. E eu? Eu devo um pedido de desculpas. Sobre o que disse antes. Vocês claramente se amam. E este bebê, ele vai ser muito amado também. Helena aceitou a manta e o pedido de desculpas graciosamente. Obrigada. Significa muito. Quando James tinha 6 meses, eles fizeram uma pequena celebração na fazenda. Amigos e vizinhos vieram, e pela primeira vez, Thomas viu sua casa cheia de risadas, de crianças correndo, de vida. Jake Morrison puxou Thomas de lado em um momento tranquilo. Você parece feliz, meu amigo. Mais feliz do que vi você em mais tempo do que posso lembrar. Eu sou, Thomas admitiu, observando Helena balançar James enquanto conversava com Linda. Mais feliz do que achei que fosse possível. Você sabe, costumava pensar que minha vida havia acabado quando Margaret morreu. Que já havia vivido tudo que valia a pena viver. E agora percebo que vida pode recomeçar a qualquer momento. Aos 48, aos 58, aos 68. Nunca é tarde demais para amor, para família, para felicidade. Ele olhou para Jake. Helena me deu isso. Ela e James me deram uma razão para querer ver amanhã, e o dia depois, e todos os dias depois disso. Naquela noite, depois que todos foram embora, Thomas e Helena sentaram na varanda, James dormindo no carrinho ao lado deles. Você sabe, disse Helena, recostando-se na cadeira com um suspiro satisfeito. Há 1 ano e meio, eu estava dirigindo na chuva, fugindo de uma vida que me sufocava, sem ideia de para onde estava indo ou o que faria. E então você capotou seu carro no pior lugar possível, Thomas adicionou com um sorriso. No melhor lugar possível, Helena o corrigiu. Por que me levou a você? A isto. Ela gesticulou para a fazenda, para James, para sua vida juntos. Quem diria que perder o controle do meu carro seria a melhor coisa que já aconteceu comigo? Quem diria que um fazendeiro solitário de 48 anos encontraria seu maior amor ao salvar uma estranha na estrada? Respondeu Thomas. Eles ficaram em silêncio por um momento, ouvindo os grilos, o vento nas árvores, a respiração suave de seu filho. Thomas, disse Helena finalmente. Sim, obrigada. Por me salvar. Por me amar. Por me dar esta vida. Thomas pegou a mão dela. Obrigado por me deixar. Por aceitar amar um homem velho demais para você. Por me dar uma família. Por me trazer de volta à vida. Você não é velho demais para mim, disse Helena firmemente. Você é exatamente certo para mim. Enquanto as estrelas brilhavam acima e James dormia pacificamente, Thomas e Helena sentaram juntos, suas mãos entrelaçadas, seus corações batendo em uníssono. 2 sobreviventes que haviam se encontrado na tempestade. Um fazendeiro de 48 anos que havia perdido a esperança. Uma jovem de 27 anos que havia perdido seu caminho. E juntos, construíram algo que nenhum dos dois achou que teria novamente. Um lar. Uma família. Um amor que desafiava todas as expectativas e não pedia desculpas por sua existência. O futuro ainda guardava incertezas, sempre guardaria. Mas qualquer que fosse, enfrentariam juntos. Como sempre deveriam. 5 anos passaram como um piscar de olhos. James tinha agora 5 anos, um menino enérgico com os olhos verdes de sua mãe e o temperamento calmo de seu pai. Ele corria pelos campos da fazenda como se fosse dono do lugar, ajudando Thomas a alimentar os cavalos e ajudando Helena no jardim que havia crescido consideravelmente. E ele não era mais filho único. Aos 3 anos, ganhou uma irmãzinha, Sarah Margaret McAllister, nomeada em homenagem à primeira esposa de Thomas, uma decisão que Helena havia insistido e que fez Thomas chorar quando ele segurou sua filha pela primeira vez. Margaret teria amado isto, ele sussurrou. Teria amado você, Helena. E teria amado nossas crianças. Eu sei, Helena beijou sua testa. É por isso que nosso amor não tira nada dela. Apenas adiciona a ela. Agora com 53 anos, Thomas às vezes sentia o peso da idade. Seus joelhos protestavam mais. Seu cabelo estava completamente grisalho. Ele não conseguia trabalhar as longas horas que costumava. Mas quando James corria para ele gritando papai, quando ele voltava do celeiro,
quando Sarah se enroscava em seu colo para uma história antes de dormir, quando Helena o beijava bom dia todas as manhãs como se ele fosse o único homem no mundo. Naqueles momentos, Thomas se sentia sem idade. Eterno. Infinitamente abençoado. A fazenda havia prosperado sob a gestão de Helena. Eles agora tinham uma operação lucrativa vendendo produtos orgânicos e até ofereciam passeios a cavalo para turistas nos fins de semana. Helena havia se tornado parte integral da comunidade, voluntariando-se na escola local, organizando eventos de caridade. Você transformou este lugar, disse Thomas uma manhã, observando-a trabalhar em seu escritório, o antigo quarto de costura de Margarete, agora cheio de arquivos e computadores. Nós transformamos, Helena o corrigiu. Juntos, mas apesar de toda a alegria, havia momentos de dificuldade. Outras crianças às vezes perguntavam a James por que seu pai parecia um avô. Thomas ouvia e via a confusão no rosto de seu filho, a tentativa de explicar. Papai é mais velho que outros papais, dizia James com a lógica simples de uma criança de 5 anos. Mas ele é o melhor papai de todos. Em um evento escolar, uma mãe nova na cidade confundiu Thomas com o avô de James. A correção constrangida que se seguiu deixou Thomas calado no caminho para casa. Ei, Helena tocou sua mão enquanto dirigia. Não deixe entrar na sua cabeça. É difícil não deixar, admitiu Thomas. Quando realmente sou velho o suficiente para ser avô dele. Helena suspirou. Thomas, olhe para mim. Ele parou o carro na beira da estrada e se virou para ela. Nossos filhos não se importam com quantos anos você tem, disse ela ferozmente. Eles se importam que você está sempre lá. Que você nunca perde uma apresentação escolar ou um jogo de bola. Que você lê para eles todas as noites mesmo quando seus olhos estão cansados. Que você os ama incondicionalmente. Lágrimas encheram os olhos de Thomas. E se eu não conseguir vê-los crescer? E se? Pare, Helena o interrompeu. Vamos fazer um acordo, aqui e agora. Sem e se, sem preocupações com o futuro que não podemos controlar. Prometemos viver completamente em cada dia que temos. Pode ser 10 anos, pode ser 40. Não sabemos. Ninguém sabe. Mas o que temos é agora. E agora é precioso demais para desperdiçar com medo. Thomas puxou-a para um abraço apertado. Como você ficou tão sábia? Casei com um bom professor, ela sorriu contra seu peito. Naquela noite, depois das crianças estarem dormindo, Thomas encontrou Helena na varanda, olhando para as estrelas como faziam tantas vezes. Lembra quando nos conhecemos? Perguntou ele, sentando ao lado dela. Como eu poderia esquecer? Pior e melhor noite da minha vida. Eu estava pensando hoje, disse Thomas, pegando a mão dela, sobre como minha vida seria se eu não tivesse dirigido por aquela estrada naquela noite. Se tivesse decidido não ir à cidade. Se tivesse sido 5 minutos mais cedo ou mais tarde. Destino, disse Helena simplesmente. Ou sorte. Ou intervenção divina. Não importa o nome. O que importa é que aconteceu. Você não se arrepende? Perguntou Thomas. De escolher um homem mais velho? De amarrar sua vida à minha quando você era tão jovem? Helena virou-se para olhá-lo, seus olhos verdes brilhando na luz do luar. Thomas McAllister, você me faz essa pergunta a cada poucos meses, e minha resposta nunca muda. Não, nunca, nem por um segundo. Ela se ajoelhou na frente dele, segurando ambas as suas mãos. Você quer saber o que eu me arrependo? Me arrependo de cada dia que vivi antes de te conhecer que eu desperdicei com medo. Me arrependo de não encontrar você mais cedo. Me arrependo de cada lágrima que chorei por homens que não me mereciam. Mas não me arrependo de você. Nunca de você. Você me deu uma vida que eu nem sabia que era possível. Você me deu filhos. Uma casa. Um propósito. Você me deu amor real, duradouro, incondicional. Por que diabos eu me arrependeria disso? Thomas a puxou para cima e para seus braços. Eu te amo tanto que às vezes me assusta. Eu te amo mais, sussurrou Helena. Impossível. Eles riram, e então se beijaram sob as estrelas, assim como haviam feito centenas de vezes antes, nunca se cansando da sensação. No quarto das crianças, James e Sarah dormiam pacificamente.
A fazenda estava quieta. O mundo estava em paz. E enquanto Thomas e Helena se abraçavam na varanda que haviam compartilhado por tantas noites memoráveis, ambos sabiam a verdade. Alguns amores não fazem sentido no papel. Não seguem as regras. Não se encaixam nas expectativas da sociedade. Mas são reais, profundos, transformadores. Thomas havia sido um fazendeiro solitário de 48 anos quando encontrou Helena. Achava que sua vida havia acabado há muito tempo, que o amor era algo do seu passado. Helena havia sido uma jovem assustada de 27 anos, fugindo de um futuro que a sufocava. Achava que nunca seria livre, nunca seria verdadeiramente amada. E então uma tempestade os reuniu. Um acidente que não foi acidental. Uma salvação que funcionou nos dois sentidos. Anos mais tarde, com filhos dormindo dentro de casa e uma fazenda próspera ao redor deles, eles eram a prova viva de que nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para amar. Nunca é tarde demais para encontrar seu lar. Para sempre começa agora, sussurrou Helena. Para sempre, concordou Thomas. E sob um céu cheio de estrelas, em uma fazenda no coração do Texas, dois sobreviventes que se haviam encontrado na escuridão agora caminhavam juntos em direção à luz. Não importava quantos anos tinham entre eles. O que importava era o amor que os unia. E esse amor era eterno. E assim termina a história de Thomas e Helena, dois corações que encontraram um ao outro contra todas as probabilidades. Se você se emocionou com esta jornada de amor improvável mas verdadeiro, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias que vão aquecer seu coração. Deixe nos comentários, você acredita em amor sem limites de idade? Conhece alguma história parecida? Compartilhe conosco. E lembre-se, nunca é tarde demais para recomeçar, nunca é tarde demais para amar, e nunca é tarde demais para encontrar seu para sempre. Até a próxima história, e que seu coração sempre encontre seu lar.